Eu sou nutricionista funcional, no momento eu faço doutorado na Austrália, em ciências médicas, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre desbiose intestinal também, relacionando com nutrição, né? Só linkando um pouquinho com o que o doutor Rodrigo falou, a doutora Aline também, doutor Marcos, falaram muito bem, tá? Então, eu só vou dar uma introduçãozinha para poder a gente fazer esse link com a dieta propriamente dita, né, com a nutrição. Então, a microbiota intestinal, como eles explicaram muito bem, conhecida também como a flora intestinal, é um ecossistema composto, né, de bactérias, vírus, parasitas e fungos não patogênicos, né, não maléficos, que habitam o nosso trato intestinal. Então, as principais funções promotoras da saúde, a gente tem inibição das bactérias nocivas, tá? Então, a nossa microbiota, ela pode combater bactérias patogênicas, né? A gente tem um sistema de defesa entérico, estímulo do sistema imune e absorção também de vitaminas e minerais, tá? Nossa microbiota tem aí como principais funções promotoras da saúde. E o que é a desbiose? Como eles explicaram também, vou estar fazendo esse link, é o desequilíbrio da microbiota intestinal, né, da nossa flora intestinal, que vai reduzir essa capacidade que a nossa microbiota tem de absorver os nutrientes, tá? Esse desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas, né, benéficas no nosso intestino e aumento das bactérias patogênicas, ou seja, as bactérias ruins. Então, a gente tem esse desequilíbrio, tá? Como todo mundo explicou muito bem, nossas bactérias vivem em simbiose. Quando a gente tem esse desequilíbrio, esse aumento das bactérias patogênicas, a gente considera que o paciente tem desbiose, né? E quais são os fatores que interferem? Primeiramente, a gente fala, né, da minha parte, do status nutricional. Como explicaram muito bem, a dieta tem influência direta na desbiose intestinal. Vou explicar um pouquinho como, tá? O uso de medicamentos antibióticos, porque a gente sabe aí, né, que eles não são seletivos, então eles podem sim estar agindo nas bactérias benéficas. E desde a alimentação, da introdução alimentar até o tipo de parto também influencia na nossa flora intestinal, se é parto normal, se é parto cesariano, tá? Então, tudo isso sim influencia na nossa microbiota intestinal. Então, o que é que pode causar, né, do ponto de vista nutricional, essa desbiose, esse desequilíbrio das bactérias benéficas? Então, a dieta de baixa qualidade, né, vou explicar que dieta é essa, rica em açúcares, alimentos processados, né, uma dieta pró-inflamatória, a cloridria, ou hipocloridria, que é a diminuição do ácido estomacal, dispepsia, o declínio da função digestiva, né, como o doutor Rodrigo, acho que ele falou do empachamento, né, essa dificuldade dessa má digestão, considerada dispepsia, também pode causar essa desbiose, e um dos sintomas é o empachamento, a flatulência, né, náuseas, desconforto intestinal, uma motilidade intestinal reduzida, a estase, que é a parada dessa motilidade, né, ou alguma obstrução também intestinal, o estresse, tá? A gente tem o cortisol, as toxinas pró-inflamatórias também influenciando, como todo mundo explicou antes, muito bem, a desbiose, o uso abusivo de medicamentos, os laxantes, anti-inflamatórios, pílula anticoncepcional, tá? Então, aí, para as mulheres também eu indico muito, no consultório a gente faz uma mini detox, a gente faz uma reposição, né, muitas vezes de alguns probióticos específicos, antibióticos, como eu expliquei antes, porque eles não são seletivos, e remédios também para emagrecer, tá? Isso é importante, porque eu recebo muito no consultório, pacientes em uso de remédios para emagrecer, sem nenhum controle médico, né, sem nenhuma prescrição médica adequada, e deficiências nutricionais também. Então, a gente sabe que deficiência de algumas vitaminas, como a biotina, minerais como selênio, zinco, né, de compostos bioativos como os polifenóis, resveratrol, tudo isso influencia também nesse desequilíbrio da nossa flora intestinal. E qual é o padrão dessa microbiota desbiótica? Ela tem uma maior putrefação, né, por ter um maior consumo de proteína animal pode causar essa putrefação, o aumento de gorduras também, principalmente saturadas, diminuição de fibras vegetais, tanto solúveis quanto insolúveis, né, dos vegetais, das verduras, das frutas, uma fermentação também aumentada, normalmente essa flora desbiótica, ela tem uma paciente tem um consumo excessivo de carboidratos simples, de leveduras, né, fungos, através de bebidas alcoólicas também, tá? Apresenta deficiências nutricionais, porque como a gente viu lá no início, a microbiota, ela tem essa função de participar da absorção
de vitaminas e minerais, então a gente tem a deficiência de nutrientes, também pelo uso de antibióticos e pela diminuição de fibras vegetais, e uma flora mais sensibilizada, tá? Mais susceptível a alergias, por exemplo, uma resposta imune exacerbada, como o doutor Rodrigo também falou muito bem. Então, assim, o aumento de endotoxinas da microbiota bacteriana nativa pode estar exacerbando essa resposta imunológica, tá? Porque fica uma flora mais sensibilizada, então exacerba essa resposta imunológica, o que não é interessante para o nosso paciente com esclerose múltipla, né? Porque aumenta a inflamação, então aumenta a resposta imunológica, então é tudo que a gente não quer no paciente neurológico, né? Principalmente o paciente de esclerose múltipla. Então, a gente faz todo esse tratamento da microbiota. Mas, enfim, como é que a alimentação diretamente, a alimentação errada, né, errônea, pode estar favorecendo a desbiose intestinal? De que forma? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, o que é que eu retiro? O que é que eu uso? Né? Então, por isso que, como o doutor Marcos falou muito bem, esse trabalho multidisciplinar é fundamental, né, da equipe médica, da equipe de nutrição, porque o alimento está diretamente relacionado à desbiose, à microbiota desbiótica. Então, como a gente falou antes, do estado de putrefação, a carência de fibras, gente, tanto solúveis como insolúveis, dos vegetais folhosos, principalmente, tá? Ele vai diminuir essa carência de fibras, vai diminuir o peristaltismo, vai ter alteração da microbiota, porque vai aumentar a permeabilidade, tá? Aumentando a permeabilidade, vai passar em toxinas, né? Vai aumentar as toxinas pró-inflamatórias, e não é isso que a gente quer. E como o doutor Marcos falou, vai diminuir também ácidos graxos de cadeia curta. Eles são fundamentais para nutrir nossos enterócitos, gente, células do intestino. Então, a gente precisa desses ácidos graxos de cadeia curta para nutrir os enterócitos e também para melhorar a absorção dos nutrientes. Se a gente não tem fibra, a gente diminui a produção desses ácidos graxos, tá? Excesso de carboidrato simples. Por quê? Esse excesso de carboidrato simples, ele vai propiciar o crescimento de leveduras, de fungos, tá? E vai inibir a atividade fagocitária, ou seja, vai ter alteração da resposta imune, né? O excesso de proteínas também, principalmente proteínas animais, carne vermelha, por exemplo, também vai causar essa interação da microbiota, aumentando a putrefação e inflamação, tá? Então, por isso que o padrão da dieta está tão diretamente relacionado com a microbiota desbiótica, com a desbiose intestinal. Porque você consegue repor com a dieta esses alimentos facilmente, você consegue controlar os carboidratos, você consegue estar repondo fibras, tanto através da dieta ou através de suplementação, como o doutor Tiago vai reforçar, os chamados pré-bióticos, que alimentam as bactérias boas, né? Então, tudo isso a gente consegue estar regulando através da dieta, do plano alimentar individualizado, tá, gente? Isso tem que ser individualizado, não é igual para todo mundo. Ah, eu tenho esclerose, é o mesmo cardápio. Não, a gente faz um plano alimentar individualizado. A dieta hiperlipídica, principalmente naqueles pacientes com síndrome do intestino irritável, com má absorção, né? Vai alterar essa microbiota, vai aumentar micro-organismos aeróbios, que normalmente são menos que 1%, tá? O álcool, como eu falei, das leveduras também, ele inflama a mucosa, ele aumenta a permeabilidade intestinal e depleta a glutationa. O que é a glutationa? É uma enzima importantíssima, antioxidante da mucosa, tá? Então, se a gente está depletando, diminuindo a glutationa, a gente não vai ter essa defesa eficiente contra os radicais livres, antioxidantes na mucosa intestinal, que é fundamental, tá? Para a gente estar diminuindo esse estresse oxidativo na nossa mucosa intestinal. Então, tá vendo como tudo está correlacionado? E a mastigação insuficiente, que é o básico que eu falo no consultório, gente, eu sei que a gente vive uma vida estressada, mas começa tudo na boca, com a mastigação, desde a perda de peso, a produção de gases, tá? Então, esses alimentos mal digeridos no intestino, eles vão formar macromoléculas que agridem a mucosa e vão aumentar a alergenicidade, tá? E aumentar o quê? O que a gente não quer com a esclerose múltipla, com as doenças autoimunes, que é a autoimunidade, tá? Porque aumenta a alergenicidade, porque é um corpo estranho, vamos dizer assim, para o nosso organismo. Então, o aumento de líquidos nas refeições também. Só um minuto aqui. Paralisou aqui. Desculpa, gente, que paralisou um pouco aqui. Minha internet. Ah, pronto. Um aumento de líquidos também nas refeições, porque vai diluir o suco digestivo, vai aumentar esse pH estomacal, esses alimentos vão ser o quê? Mal digeridos no intestino, tá? Mesma coisa. Mal digeridos, macromoléculas, agressão à mucosa, tá?
Os alérgenos alimentares, então, a gente tem os alérgenos, a gente tem a caseína do leite, né, a gente pode ter intolerâncias também à lactose, a gente tem leguminosas também, que alguns pacientes são alérgicos, né, então pode aumentar a inflamação e a hipermeabilidade também. Deficiência de zinco, tá? Diminuição da acidez gástrica, diminuição de enzimas pancreáticas, então diminui a imunidade, tá? Se você tem uma dieta pobre em zinco, tá? Então, assim, que também vem das folhas verdes, ovo cozido, por exemplo, peixe, então você diminui essa acidez, você tem uma diminuição da enzima pancreática, você vai influenciar na digestibilidade dos alimentos também e vai influenciar na sua imunidade. O zinco está diretamente correlacionado com a imunidade, tá? E aumentando essa hipersensibilidade, vai bloquear a citocromo P450, que é fundamental para a gente estar fazendo a detoxificação hepática, tá? Então, tudo isso, eles agem em conjunto. Se você não faz uma detox adequada, você tem um número maior de toxinas, vai influenciar também na desbiose intestinal, tá? E a microdesnutrição. Por exemplo, se você tiver falta de vitamina E, vitamina A, ácido fólico, a vitamina B9, o ácido pantotênico, né? Vai influenciar também na permeabilidade, vai aumentar essa permeabilidade intestinal, diminuir a resposta, o sistema imunológico, né? A defesa do organismo, e também o número de velocidades, tá bom? Para estar protegendo também contra organismos patogênicos. E quais são as consequências, gente? Quais são as consequências dessa perda, dessa permeabilidade seletiva? Então, se a partir do momento que nosso intestino, ele não está fazendo essa seleção do que entra, do que sai, né, o que é bom, do que é ruim, o que é que a gente vai ter? Uma translocação de toxinas, subprodutos e fragmentos de bactérias, tá? Macromoléculas alimentares, como eu falei, os alérgenos, como a caseína, por exemplo. Isso pode causar uma resposta autoimune avançada, alta, alérgenos alimentares, metais tóxicos e xenobióticos, tá? Até mesmo, por exemplo, os agrotóxicos, então, diretamente relacionados às doenças neurológicas também. E quais são as doenças que são ligadas à desbiose intestinal, que estão diretamente correlacionadas à desbiose intestinal? A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem a doença celíaca, né, por causa do quê? Do glúten, que é um importante alérgeno alimentar também, que pode estar exacerbando naqueles pacientes celíacos a alergia ao glúten, a macromolécula, se você tem uma microbiota desequilibrada, tá? A doença de Crohn, doença autoimune, né? Alergias alimentares, retrocolite ulcerativa, acne, urticária, psoríase, que também é uma doença autoimune, dermatites atópicas, tá? A gente tem muito no consultório pacientes que tratam juntamente com o dermatologista, dermatites com a dieta, dores musculares, articulares, edema, artrite, tá? Disfunções hepáticas, até porque, como eu falei, vai estar influenciando na P-citocromo 450, na detoxificação hepática também, o déficit de atenção e hiperatividade infantil, por causa dos alérgenos, né, da hipersensibilidade, tá? Síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, o autismo. Hoje a gente tem diversos estudos mais atuais que correlacionando o autismo com os xenobióticos, por exemplo, tá? Desnutrição, por quê? Porque lembra que eu falei lá do início que a microbiota intestinal, ela faz absorção de vitaminas e nutrientes, né, minerais, então se a gente não tem uma microbiota saudável, a gente tem uma microbiota desequilibrada, a gente pode estar, sim, ter um paciente desnutrido. A gente tem que avaliar a albumina desse paciente, avaliar micronutrientes através, né, do exame de sangue também, doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e a esquizofrenia. Mas então, como é que a gente vai tratar esses distúrbios, né, distúrbios gastrointestinais, né, essa desbiose? Então, a gente vai fazer uma dieta anti-inflamatória para a gente reduzir esse processo inflamatório, tá? A gente vai fazer uma dieta de eliminação, então a gente vai estar eliminando esses alimentos pró-inflamatórios, esses alimentos que podem estar causando a desbiose, tá? Que podem estar influenciando na permeabilidade intestinal. A gente vai tratar essa permeabilidade intestinal, né? Melhora da função digestiva. Então, a gente vai estar tratando todo esse quadro de flatulência, né, dos gases, da dispepsia, otimizar a absorção dos nutrientes, porque o paciente com desbiose, ele não vai estar absorvendo de forma adequada, então a gente pode estar com a nutrição, sim, otimizando a absorção dos nutrientes, interação entre os nutrientes também, quais alimentos podem estar diminuindo a absorção de tais nutrientes, por exemplo, os fitatos, né, com vitamina C, então a gente pode estar fazendo essas
abordagens, tá, no plano alimentar individualizado, a gente vai fazer a modulação da resposta imunológica, tá, e o equilíbrio, sim, no final, a intenção é equilibrar essa microbiota intestinal desbiótica. E como é que seria essa dieta de eliminação, tá? Então, aqui, a gente tem um padrão geral, mas isso é um padrão geral, porém, a gente vai fazer de acordo com os sinais e sintomas do paciente. Um paciente pode ter sintomas relacionados a gases, né, a flatulência com leguminosas, mas outro paciente não sente nada. Então, a gente pode não estar retirando, a gente só está mudando o padrão, coloca de molho, dá algumas dicas nutricionais, né? Não precisa a gente estar excluindo tudo desse paciente que não tem uma resposta exacerbada a determinado alimento. Mas, no geral, uma dieta de eliminação para tratar a desbiose, a gente retira o glúten, tá? Que isso inclui centeio, trigo, cevada, né? Aveia, leite derivados, soja, açúcar, mel, melaço. Lembra que eu falei que o excesso de carboidratos simples influencia também na desbiose, né? Na fermentação, naquele estado de putrefação, então a gente também tem que estar retirando. Café, alimentos estimulantes, né, contendo cafeína, bebidas alcoólicas, pelo que eu falei do álcool, diminui a imunidade, influencia nas mucosas intestinais. A levedura, né, cerveja, vinagre. Frutas cítricas, alguns pacientes, eles têm respostas negativas com as frutas cítricas, por exemplo, quando está com quadro desbiótico, como enxaqueca, indisposição, então a gente faz uma mini detox para a gente estar retirando esses alimentos para ver como o paciente responde. Não necessariamente eu vou te retirar tudo de uma vez, tá? A gente pode retirar gradativamente, introduzir depois de um tratamento intestinal do paciente, né, e ver como ele responde. Amendoim, algumas oleaginosas, a gente faz um rodízio de carne vermelha, tá? Diminui um pouco a carne vermelha, introduz mais a carne branca, tá? De preferência orgânica, tomate, batata. Então, o que a gente diz também, qualquer alimento consumido em grande quantidade por muito tempo. Por quê? Porque aquela quantidade em excesso do alimento por muito tempo também pode ser um alérgeno alimentar, né? Pode causar ao paciente uma hipersensibilidade pelo uso em excesso e prolongado. Então, a gente também tem que avaliar, por isso a gente faz em consultório a frequência alimentar do paciente, um recordatório 24 horas, justamente para estar avaliando esse consumo desses alimentos. E outros também, né, que a gente já está bem cansado de ouvir, margarina, maionese, tudo aquele, os alimentos industrializados, refrigerantes, né, aqueles molhos prontos, tá? A gente também retira isso aí normalmente de uma dieta de reeducação alimentar, a gente já faz essa retirada desses alimentos pró-inflamatórios mesmo. Então, e a gente também incentiva para quem pode consumir os alimentos orgânicos. E quais são os 6 passos que eu pratico com meus pacientes, né? Os pacientes que a gente tem o perfil das bactérias, a gente fez o exame, o probiome, a gente avaliou, a gente faz os exames, pode ser exame de fezes também, a gente avalia, e a gente, juntamente com o médico, decidiu, chegou um diagnóstico, o paciente tem desbiose, até pelos sinais e sintomas, como é que a gente pode conduzir, no geral, esse paciente, né, no consultório. Então, a gente vai remover, então, a gente chama os 6 R's, né, remover os patógenos, xenobióticos, alérgenos alimentares, tá, que eu expliquei, o glúten, o leite, dependendo também da tolerância do paciente. A gente pode reinocular probióticos, tá, que são as bactérias boas, e ofertar os prebióticos, que são as fibras alimentares, que vão estar alimentando essas bactérias boas, como o doutor Tiago vai explicar, tá? Em alguns casos, a gente pode recolocar enzimas digestivas, se necessário. Então, se o paciente está tendo muita dificuldade, má digestão, empachamento com determinados alimentos, a gente pode estar introduzindo enzimas digestivas, ou até naturalmente com a alimentação. A gente sabe que o mamão, tá? A bromelina no abacaxi também a gente pode usar depois do almoço, por exemplo, para estar melhorando essa função digestiva do paciente. Então, a gente tem estratégias nutricionais para que a gente nem sempre precise estar suplementando o paciente. Então, a gente reparar a mucosa, que é uma dieta não irritativa, né? Rica em nutrientes, fitoquímicos tróficos, né? De reparo da mucosa. A gente reequilibra, então a gente introduz, juntamente com a equipe multidisciplinar, os hábitos de vida saudáveis. Como foi falado também aqui, a atividade física é fundamental para estar equilibrando, né, a nossa microbiota intestinal também, para ter um padrão mais benéfico, de bactérias benéficas, né, para o nosso organismo. E a gente vai reavaliar no final, se o objetivo da gente foi alcançado ou não,
tá? Se a gente precisa alterar a nossa conduta, se o paciente não se adaptou bem com algum suplemento que a gente indicou, com algum alimento prescrito, também pode acontecer, né? Porque, como eu falei, o plano alimentar, ele precisa ser individualizado. Não vai ser uma regra básica, uma receitinha de bolo, onde todo mundo vai, vai se dar bem com tudo que eu retirar, o que eu reintroduzir, tá? Então, a gente pode sim, no retorno, estar reavaliando a conduta, sem problema nenhum. Esses fitoquímicos, eu vou destacar, né, os meus favoritos, assim, também, que também já tem estudos científicos correlacionando com a saúde da nossa microbiota intestinal, com o do nosso intestino, que são anti-inflamatórios, antioxidantes, tá? Ricos em polifenóis. Então, a gente tem o gengibre para a saúde digestiva excelente, a cúrcuma também, correlacionando muito a diminuição da inflamação e doenças neurológicas, o hortelã também diminui náuseas, melhora a digestão, alecrim, orégano, tá? Para fungo é excelente, canela, hipoglicemiante, a gente pode controlar, né, a glicemia, assim, aspas, melhorar o padrão glicídico, o alho, a semente de abóbora, a gente tem a semente de abóbora como excelente antifúngico, o aloe vera, tá, para quem tem refluxo, baixa acidez, tá, a resveratrol, e a glutamina, que já aí também a gente entra com a suplementação, a gente pode fazer ciclos, né, a glutamina não é para todo mundo, mais uma vez, nem todo mundo eu prescrevo a glutamina, mas a glutamina, ela também, assim como os ácidos graxos de cadeia curta, ela alimenta os enterócitos, né, as células intestinais, então a gente pode estar fazendo aí, tipo, um shot matinal que eu faço, com cúrcuma, glutamina, para estar tratando aí, para estar melhorando a função da nossa microbiota, diminuindo, né, a inflamação, a desbiose.